Os acompanhantes de passageiros com necessidades de assistência especial têm direito a desconto na compra de passagem aérea. O desconto é de no mínimo 80% do valor da passagem, independente da empresa aérea. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado Juliano Pessoa, que é especialista em direito à saúde. Boa tarde. Obrigada pela gentileza em atender o nosso convite. Como é que funciona, então, esse benefício? Quem tem direito, de fato, a ele? Boa tarde, Cris. Boa tarde a quem nos assiste. Na realidade, veja, toda pessoa que tiver algum tipo de limitação na sua locomoção, deficiência visual, física, motora, idosos, gestantes, pessoas às vezes acometidas por algumas patologias, deficiência de forma ampla, vamos dizer assim, que faça alguma interferência na sua autonomia enquanto passageiro, ela pode necessitar de um acompanhante nesse percurso de voo. E caso ela necessite, esse acompanhante terá que pagar no máximo 20% do valor que esta pessoa pagou. Então, ou seja, ela paga normalmente, tá, integral, o valor da passagem, e o seu acompanhante é quem recebe esse benefício do desconto, no mínimo de 80%. Caso alguma companhia aérea queira aumentar, elevar para 100%, para 90%, ela pode fazer, ela não pode reduzir. Isso porque quem faz essa regulamentação é a ANAC. Isso é uma regulamentação da ANAC por meio de resolução, que determina todas essas regrinhas de como é que isso deve funcionar na prática. Além disso, é interessante destacar aqui que assim, não há limitação, por exemplo. Né? Se caso surja, num caso concreto, esse tipo de argumento de que no voo já tem 1, 2, 3, 5 pessoas e por isso ele não poderia voar, isso não existe. A resolução também prevê de forma expressa que não pode haver qualquer tipo de limitação de número de pessoas. Se toda aquela aeronave coincidir de ser ocupada por pessoas com necessidades especiais, a companhia aérea não poderá fazer qualquer tipo de vedação neste sentido. Tem coisas interessantes para você ter ideia. Deficiente visual, por exemplo, tem alguns que utilizam cão-guia. Sim. Nesses casos, o próprio cão poderá acessar também o interior da aeronave e viajará ali do lado do seu companheiro, vamos dizer assim, né, da pessoa que ele assiste. Então, ou seja, são regras interessantíssimas. Muitos e muitos consumidores, muitas pessoas acometidas por inúmeras patologias e desconhecem, né? As pessoas inseridas no transtorno do espectro autista, por exemplo, estão contidas nesse grupo. Tá? Então, muita gente utiliza o serviço da companhia aérea, às vezes até para buscar um tratamento de saúde em outra cidade, em outro estado, e não sabe desse benefício. Né? Infelizmente, a gente não vê essa divulgação para os consumidores. Existe algum caso específico em que essa negativa pode ser justificada? Somente, Cris, segundo prevê a resolução, nos casos onde traga algum risco à saúde da própria pessoa que necessita de uma atenção especial, bem como aos demais passageiros daquela aeronave. Mas isso deve ser feito excepcionalmente, segundo a ANAC, e deve ser fundamentado, justificado por escrito para aquele usuário, tá? Num prazo de 10 dias. Então, ele faz o pedido, porque essa pessoa que vai necessitar dessa prestação de serviço excepcional, ela tem que preencher um formulário. Tá? Então, os formulários constam lá, em regra, no site das companhias aéreas, eles preenchem os formulários. É natural que ela muitas vezes solicite algum relatório médico, algum laudo médico daquela condição específica que ele é cometido. Ele manda toda essa documentação e, se ela for recusar, ela tem que fazer isso com 10 dias após esse período que a pessoa mandou toda a documentação. Existem casos, Cris, em algumas deficiências que são permanentes. Um deficiente visual, no próximo voo dele daqui a 2 meses, por exemplo, provavelmente ele não estará enxergando, né, por óbvio. Então, existe um formulário específico e a companhia tem o dever de orientar o consumidor nesse caso, que ele pode preencher e na próxima viagem ele não precisa mais trazer toda aquela documentação, laudo médico, tudo de novo. Porque como é recorrente e é permanente... Não vai mudar, né? Exatamente, não vai se modificar com o transcurso do tempo, ele permanece somente com aquela documentação já encaminhada e de posse da companhia aérea. As regras são as mesmas para todas as empresas, né? Não tem variação de uma empresa para outra. Exatamente, segue-se todo mundo o mesmo caminho, né? O mesmo regramento que é proposto pela ANAC. Inclusive, Cris, é importante que isso esteja de forma transparente no site, né? A gente vê alguns vídeos circulando na internet no sentido do consumidor ter dificuldade de acessar os formulários, por exemplo, que deve estar ali de forma muito clara
para o consumidor que precisa desse tipo de serviço. Então é importante que as companhias aéreas cumpram o seu papel social, inclusive, né, de seguir a regulamentação da agência que regulamenta a aviação aqui no nosso país, respeitar também o direito dos consumidores, e esse é um benefício que está aí aberto para toda e qualquer pessoa que necessite dele fazer uso. Então não deve haver qualquer tipo de obstáculo nesse sentido. No caso de desistência da viagem, aconteceu de repente um imprevisto de última hora, como é que fica o reembolso? Olha só, a questão de desistência de uma viagem segue todo o rito padrão de qualquer outro passageiro. Tá? Não há uma diferenciação por isso. Ele vai entrar em contato com a companhia aérea, informando o motivo, justificando, vendo de repente uma nova data, utilizando o crédito numa viagem posterior, enfim, segue todo o regramento comum de qualquer consumidor. O que ele tem especificidade é realmente no tocante à questão da sua condição de saúde, da sua necessidade de uma assistência naquele voo, no trajeto que ele vai fazer. Fora isso, ele segue o padrão normal dos consumidores comuns, e o que ele tem de benefício de fato além da assistência, que a companhia tem que prestar toda a assistência, Cris, veja, ele tem que ter um check-in prioritário, ele tem que ter um tratamento diferenciado no curso do voo, caso ele necessite de algum aparelho. Tem pacientes às vezes que vão com oxigênio, tá? Mas vale ressaltar que esse tipo de equipamento não é custeado pela companhia aérea, mas ele tem a possibilidade de ir, sim, e ela tem que dispor ali de todos os equipamentos que facilitem o acesso daquele paciente, no caso, à aeronave, tanto no embarque como no desembarque. Então, tudo isso tem que ser feito, e as companhias aéreas, creio eu, sabem muito bem desse regulamento, né? E é importante que o consumidor, na realidade, passe a acessar essas informações e passe a usufruir desses benefícios. Tá certo. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no L1. Uma ótima tarde. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Boa tarde para todos. Boa tarde.